boa noite todo mundo. Na nossa noite de sábado, vou esperar vocês entrarem. Voltando de novo a fazer as nossas orações aqui. Na semana passada nós fizemos direto do Recife, não foi? Um beijo grande pro pessoal do Recife que me recebeu tão bem. Muito obrigado. Mais de 3.000 pessoas estavam lá. Ó, o quadro de reboco tá aí. Muito obrigada, viu, pela presença lá. Recebi o quadro, lindíssimo, lindíssimo. Vou mostrar o quadro para as pessoas aqui. Muito obrigada pela presença de vocês lá conosco nesse evento, tá? Foi tudo muito bonito, semeando bem, minha querida, um beijo. Então, tudo muito bonito. Ah, sim, eu sei que você estava lá, quadro de reboco. Olha, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Eu vou com mais calma da próxima vez, fazer visita lá também. Não deu tempo de fazer nenhuma visita, mas Recife deu um show. Recife deu um show de caridade, 12.000 quilos de alimentos arrecadados. 12.000 quilos de alimentos. Eu fiquei tão feliz com o resultado, tão feliz, né? Porque o Natal do Sertão, que acontece lá, principalmente na região ali do Agreste, né? Muitas cidades ali recebem, então 12.000 quilos de alimentos. Vocês deram show, Recife, vocês deram show e eu só tenho a agradecer mesmo. Recife agora já é uma das minhas, agora eu digo que tenho 3 casas, né? Brasília, Recife e Franca. Então, meu muito obrigada a Recife, que quando me acolhe lá, sempre me acolhe assim, de braços abertos. Muito obrigada mesmo. Já tô com saudade de Recife, viu? Então, olha, daqui a daqui a 2 semanas nós estaremos, 18 e 19, nós estaremos em Aracaju com a Fraternidade Sem Fronteiras. Quem quiser se inscrever, entra no site da Fraternidade, se inscreva para esses 2 dias. Vai ser 2 dias assim de muita imersão na fraternidade, na espiritualidade, na caridade. Então, 18 e 19 nós estaremos em Aracaju, nós estaremos em Aracaju. E depois nós estaremos no Festu, em Tupaciguara. Festu também dá show, é lá em Tupaciguara. Cidadezinha linda, viu, Tupaciguara, com o nosso amigo Wellington. Estou muito feliz em voltar e Tupaciguara também dá show. Em novembro temos o Dia da Saudade, 1º de novembro, Dia da Saudade, com Gustavo Silveira, Gustavo Musa, Vitor Hugo Menino, Laene e Felipe Gimenez, Aloysio Silva, Etcheverry e o Coral Elos de Luz e muita gente boa, muita música boa. Nós estaremos no dia 1º, que é o Dia da Saudade, onde nós fazemos o Dia da Saudade em Brasília. De dia 6 ao dia 16 de novembro estaremos na África, no campo de refugiados de Desaleca, ajudando aos nossos irmãos da fraternidade com a caravana da espiritualidade. Essa caravana já se encerrou, mas nós vamos começar no meio de outubro a campanha para retirar uma mãe da prostituição e dar trabalho a ela. Então nós vamos começar a campanha para ajudar os irmãos da África na 2ª quinzena agora de outubro, tá bom? Vamos dar a alegria de uma família poder entrar na fraternidade, trabalhar, sustentar os filhos e tudo mais, tá bom? Agora, no ano que vem, eu já tenho convite para João Pessoa. Vou fazer Goiânia, viu? Porque Goiânia eu vou fazer Bonfinópolis, vou fazer Goiânia mesmo, vou fazer Anápolis. Então, no ano que vem, em janeiro, eu já começo fazendo o interior de Goiânia também com vocês. Tem João Pessoa já, a federação me convidou para João Pessoa. Tem o evento de Campina Grande, enfim. A agenda do ano que vem já está aberta. Se você quiser, entre em contato com o Everton, tá bom? Eu também quero fazer Fortaleza. Quero fazer Fortaleza e Juazeiro do Norte, que fui convidada. Então, essas 2 também estão no meu circuito do ano que vem, tá bom? Eu
não sei levar muita coisa. O que eu sei levar para vocês é amor, é carinho, é abraço, é consolo, são orações. Então, sempre que eu vou é para levar isso, para levar muito carinho, muito amor, muita oração, muita energia. É isso que eu tenho para oferecer junto com o pessoal da Casa da Caridade, tá bom? Então, ano que vem, agenda aberta, tá? E agora, dia 15 de setembro, tem Despertar com Mayra Rocha, na Casa da Caridade. Não precisa se inscrever, é só ir. Quarta-feira à noite, tá bom? Passe rogativo de cura e Despertar com Mayra Rocha também. Vejam lá a agenda de outubro, já está lançada aqui na página do Instagram, para vocês verem onde a gente pode se encontrar, e vai estar sempre tudo online. Hoje nós fizemos mais uma celebração, mais uma bênção de casamento da Tainara e da Ayane, que foi muito bonita. Depois vocês vão ver aqui no Instagram mais um casal que pediu para que a gente fizesse as bênçãos, e hoje a gente fez as bênçãos, né? Dessas duas mulheres, né, que são unidas pelo amor, e foi muito bonito também, tá bom? Se você tem curiosidade, o Espiritismo, ele não tem mesmo ritual de casamento, não tem ritual de batismo, o Espiritismo não tem ritual. Isso é uma prerrogativa da Casa da Caridade. A gente acredita que onde tiver dois ou mais reunidos e onde as pessoas jogarem energia positiva, energia de amor, aquele local, aquela união, né, aquela celebração será abençoada. Então, nós abençoamos os casais, nós abençoamos as crianças que são apresentadas. Então, é isso que a gente faz, tá bom? Para não ter nenhuma confusão, é a Casa da Caridade que faz isso. A gente acredita muito no poder da energia, no poder da oração, no poder da bênção mesmo, que as pessoas podem, né, se reunir e ajudar os casais, as crianças que estão também iniciando. Então, hoje teve a bênção da Tainara e da Ayane e foi muito bonito. Quero agradecer a todos, né, que têm procurado a gente para isso. É sempre um prazer poder fazer, e foi muito bonito mesmo a união dessas duas mulheres hoje. Bom, esses eram os avisos. Lembre-se que a gente está em plena campanha do Dia das Crianças. Eu quero arrecadar mais ou menos 1.500 brinquedos, porque não tem só as nossas crianças que são cadastradas. Tem muitas ONGs nos pedindo ajuda para também celebrar o Dia das Crianças. Tá muito difícil para todas as ONGs, para os centros espíritas. Então, o que a gente arrecadar, a gente vai, né, partilhar. Então, a gente já tem Joinhas de Cristo, a gente já tem o Marcelo, que é de uma outra ONG, pedindo ajuda. A gente tem uma ONG do Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. Então, tudo que a gente arrecadar, a gente vai dividir também. Por isso eu queria mais de 1.500. Entendi. O Espiritismo, alguém perguntou sobre o batismo. Não, o Espiritismo ele não tem ritual nenhum. Então não tem um ritual de casamento, não tem um ritual do batismo, não tem um ritual da crisma, como tem em outras religiões, não é? Então não tem mesmo, não há nada descrito nisso. Só que a doutrina espírita ela não é proibitiva, ela é instrutiva. Até a gente postou um vídeo do Gustavo Musa, que é muito bacana, ele falando sobre isso, nas palavras do próprio Kardec. E foi uma decisão da espiritualidade da casa, com a autorização dela, que nós começamos a abençoar as pessoas que queriam se casar e também apresentar as crianças, né? É uma bênção mesmo, é uma bênção de pessoas que querem se unir. Então, dar para elas, né, um lugar mesmo, um lugar para celebrar o amor, para celebrar a união ao seu modo. Então, nós da casa fazemos isso, a Casa da Caridade faz isso. Mas, deixa eu ver. Assim, do Dia das Crianças, a gente tá pretendendo comprar o brinquedo no feirão do Cia Toy, porque lá são brinquedos de boa qualidade.
E a gente percebeu uma época que a gente comprou os brinquedos mais baratos e não foi bom para as crianças. Então, assim, a Casa da Caridade, além de fazer a caridade, precisa fazer com qualidade também. E o Feirão da Cia Toy oferece brinquedos de marca boa, com preço reduzido, porque eles colocam tudo ali no feirão. Então a gente tem Barbie a R$ 20, a gente tem bolas boas a R$ 15. E nós resolvemos pedir a contribuição de R$ 35 para ajudar no brinquedo, nos bolos e nos refrigerantes. Nós vamos encaminhar para todas as comunidades atendidas brinquedo, bolo e refrigerante para todas as crianças, para que elas possam fazer a festinha delas. E é claro que cada colaborador ali, cada voluntário, está montando outras coisas também, levando pula-pula, a conta deles mesmo, fazendo pintura de rosto. A gente quer fazer um Dia das Crianças em todas as comunidades, né? Que seja muito bonito, seja muito bonito. Se nós tivéssemos dinheiro, com certeza eu faria uma festa para elas em cada comunidade. Vai chegar a época, tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo e nós teremos condição de fazer isso e muito mais coisas. Então vocês podem comprar o brinquedo lá ou em qualquer outro lugar e nos doar, levar para casa. Vocês podem fazer o Pix, vocês podem mandar pelo correio. Nós aceitamos também brinquedos usados, tá bom? Que estejam em boas condições, porque aí a gente higieniza, empacota direitinho, tá? A gente aceita também. Esse mês de outubro vai ser mais puxado, porque aí a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar arrecadar as cestas, fazer o Dia das Crianças e começar a campanha para a África. A campanha da África também é muito importante, porque às vezes você pode estar pensando, Mayra, nós temos tantas pessoas necessitadas no Brasil, por que sair para ajudar na África? Porque a caridade, ela independe de local e ela independe de passaporte. Ela independe de tudo, de qualquer noção de território, né? E esse abrigo de refugiados são refugiados da guerra, né? São refugiados que saem das suas casas para se abrigar. Então, a gente precisa expandir também. E eu peguei tudo isso e eu sei que nós vamos dar conta de fazer. Eu sei que vai dar tudo certo, eu sei que a gente vai conseguir fazer a casa, fazer as crianças e fazer a África. Porque juntos nós podemos mais, né? Juntos nós podemos mais. Juntos nós podemos dar mais amor, mais caridade, né? Nós podemos mais. Então, assim, vai ser um mês puxado, né? Final de ano sempre puxado, mas nós vamos conseguir. E isso não é a Mayra que está fazendo, são vocês, né? O presente das crianças são vocês, as cestas e todo o resto dos projetos são vocês e a África também será vocês. Eu irei representando, mas é com a ajuda e a união de todos. Olha, para vocês terem uma ideia, lá na África, as mães ficam aguardando uma oportunidade para trabalhar na fraternidade, para sair da prostituição muitas vezes, né? Porque elas só têm esse meio lá para sustentar os seus filhos, para sair disso, para poder conseguir trabalhar nos campos, para os filhos irem para a escola. Então, tem caridade para todo mundo. E se a gente repartir direitinho, dá. E outra coisa, às vezes você não tem dinheiro, mas você pode compartilhar. Compartilhe os projetos da casa, compartilhe o projeto das crianças, compartilhe nos ajudando. A gente vai abrir a campanha da África ainda, só quando a gente já comprar as cestas, né? Para deixar os nossos projetos todos seguros aqui, para também não descobrir um santo aqui. Mas lembre-se, né? Lembre-se que juntos nós somos fortes, nós podemos mais. Nós podemos tudo juntos, né? Porque nós temos essa capacidade. Então eu quero agradecer muito a todo mundo que entra, né? Que entra junto comigo nessa barca da caridade, né? É uma barca da caridade. Então hoje, falando nisso, falando sobre caridade, eu quero começar a nossa noite de oração primeiro pedindo para que vocês já possam pensar, já possam colocar suas energias nas orações de hoje. E hoje é um dia especial. Hoje é um dia de um espírito muito evoluído.
e de um espírito que passa a terra pregando exatamente o que a gente vem falando, a caridade. Olha ele aqui, a simbologia dele, São Francisco. Hoje é dia de São Francisco. Esse exemplo de caridade, esse exemplo de doação, de tirar de si para dar para o outro. Esse exemplo de amor, amor que vem também aos animais. Francisco de Assis entendia que todos nós somos irmãos. A irmã Lua, o irmão Sol, os animaizinhos, seja eles de qual espécie que sejam. Então, esse espírito entendia a irmandade, entendia a fraternidade, pregava a humildade, né? Então, hoje é dia de São Francisco e nada melhor do que começar falando em caridade, falando no amor que sai da gente, que transborda e vai ao outro. E aí tem a caridade material, e aí tem a caridade moral, a caridade mediúnica. Hoje nós vamos começar também falando sobre as velas. Essa vela amarela eu ganhei da minha amiga Lua em Recife. E no dia que a Lua estava ajudando lá no evento em Recife, a cachorrinha dela veio, né, a desencarnar. E Lua ficou muito triste. Por quê? Porque nós amamos os bichinhos, nós precisamos amar os bichinhos, a natureza, nós precisamos, e eles trazem pra gente uma missão de muito carinho, de muito amor. Os animais, eles trazem dentro a missão de amparar. Muitas vezes você esteve triste, muitas vezes você esteve desgostoso da vida, e quando você chega em casa, a primeira recepção é de um bichinho, de um cachorrinho, de um gatinho, seja qual for, um animalzinho que está ali para te ajudar, que parece que entendem muitas vezes mais do que o próprio ser humano. Então hoje essa vela amarela vai para todos os pets, todos os animalzinhos, não só pets, mas todos os animais, né, que vêm ao mundo também, missionários do amor. Muitas vezes as pessoas perguntam, Mayra, eles têm espírito? E eu sempre explico para eles, olha, o animal ele não tem espírito. Por quê? Porque só tem espírito nós que somos errantes. E por isso a gente precisa do espírito para que a gente possa fazer também o processo evolutivo, o processo das reencarnações. Então nós temos espíritos porque nós erramos e aí nós precisamos sempre retornar buscando a evolução. Os animais são inocentes, os animais são bons, essencialmente e puramente bons. Então eles não têm necessidade de terem espíritos, eles não têm necessidade de resgates, eles não têm necessidade disso, eles vêm como missão. Isso é um exemplo muito fácil de você saber, é o exemplo dos anjos, quando as várias religiões, né, falam sobre os anjos, entendam que os animais têm a mesma simbologia dos anjos, são criaturas que foram criadas diretamente pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, pelo Criador. E eles são inocentes e bondosos, portanto, não necessitam de espíritos. Eles vêm com uma missão. Muitas vezes a missão é você, a missão sou eu. A missão deles é a humanidade, porque o que segura o meio ambiente, o que segura fauna e flora é justamente essa conjectura. E vocês que estão em casa seguram muitas vezes, né, suas tristezas. Muita gente já teve a vida salva por um animalzinho, que basta olhar, né? Que basta olhar, que basta respirar perto da gente, né? Vocês querem que eu mostre a Chica? Cal, eu vou pedir para buscar a Chica, tá bom? É porque eu não estava esperando vocês pedirem a Chica, né? Para ver. Pega a Chica para mim, o pessoal tá pedindo para eu mostrar a Chica São Francisco. Agora a Chica é uma benção, viu?
A Chica é uma bênção que para ela desmantelar aqui a oração não custa nada. A Chica é uma bênção. Vou mostrar para vocês ela. Deixa eu ver se ela vem, viu? Porque de noite assim. Ó, Força do Mandacaru tá vendendo uma rifa para ajudar na compra dos brinquedos, tá bom? Força de Mandacaru. Você não... Olha aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Ai. Olha aí. Travou? Travou ou vocês estão vendo ela? Me digam se vocês estão vendo. Parece que travou, pai. Deixa eu desligar aqui. Travou, gente? Ou vocês estão por aí ainda? Voltou? Olha lá. Tá, aqui é Chica, ó. Chica, tá vendo? Soltando, deixando andar. Ela vai andar? Então você vai pra rua, né? Vai. E calma, mulher. Eita! Partiu, partiu. Agora ela partiu. Então essa era a Chica, viu? Chica é danada. Chica é danada. Então, mas a gente se apega, né? A essas criaturas de Deus, que são criaturas inocentes, são criaturas que não erram, portanto, nem necessitam de espíritos. Eles são melhores do que nós. É assim que eu os vejo. Eu os vejo melhores do que nós. Os animais têm um instinto, muitas vezes, de proteção que os próprios humanos não têm. Chica apagou a vela, não foi, gente? Deixa eu acender a vela aqui. Mulher que apagou minha vela. Pronto, agora apagou a outra. Chica veio só bagunçar minhas velas hoje, viu? Então hoje, no dia de São Francisco, vamos colocar todos os animaizinhos nossos nas nossas orações, aqueles que estão doentinhos, aqueles que estão fazendo a passagem também, a compreensão de que eles fazem a sua missão e são, vocês têm uma ideia como eles são mais evoluídos do que nós. Eles fazem a passagem antes, né? É mais curta a vida deles, porque eles precisam sempre, né? Sempre fazer a sua missão, cumprir sua missão e retornar. Então, olha, eles são princípios inteligentes, então, muitas vezes eles retornam sempre na mesma família. Às vezes aquele cachorrinho retorna na mesma família, tá bom? Então eu tenho um amor danado também e hoje São Francisco está aqui para representar tanto os pets como também a caridade. Esse respeito que São Francisco tinha pela natureza, pelos humanos, por tudo isso, por essa irmandade que ele sabia ver como uma irmandade, né? Era perfeito. São Francisco é um dos símbolos da caridade, da humildade, da irmandade, da fraternidade. Então, hoje, nós vamos começar fazendo a leitura da oração de São Francisco. Vou pedir que vocês fechem os olhos. A vela branca é a representação às nossas petições, tá bom? As minhas e as suas também. E a vela amarela para todas as pessoas que necessitam de caridade, os animaizinhos e também aos enlutados, tá? E a vela branca a todas as nossas petições, para que sejam atendidas aquelas que possam ser atendidas. Fechem os olhos de vocês e vamos sentir essa oração. Vamos internalizar essa oração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado,
pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. São Francisco é uma simbologia de tudo aquilo que nós deveríamos ser. Nós deveríamos buscar nos tornar. Quando ele começa dizendo, fazei-me instrumento da vossa paz. Instrumento da vossa paz, é muito difícil chegar a esse objetivo, porque é sair da nossa natureza humana e buscar cada vez mais a nossa natureza angelical. Sair da nossa natureza animalesca, daquele ponto animalesco e buscar a nossa natureza de harmonia. Ser instrumento da paz é uma grande dificuldade, porque significa dizer muitas vezes que você vai abdicar de estar certo para estar em paz. E isso vale muito. A nossa paz vale muito. No direito, quando a gente se forma, vai ser advogada, muitas vezes a gente escuta alguns colegas dizer assim, é melhor um mau acordo do que uma boa sentença. Por quê? Porque muitas vezes a boa sentença, ela ainda não vai ser o tanto favorável como se esperava. E às vezes o acordo pode atender uma boa parte. Então, buscar a paz é muitas vezes atender isso. Buscar a paz é muitas vezes fazer um acordo que teoricamente não era tão bom, mas é melhor do que ainda ir buscar a confusão, a briga. Então, ser instrumento da paz do Senhor é muito difícil. Ser um bom instrumento é muito difícil. Mas a gente segue tentando. Alguns dias a gente não consegue, alguns dias a gente quer ter só razão, mas todos os outros a gente vai pensar em São Francisco, quando ele dizia, fazei-me instrumento da vossa paz. Quando você diz isso ao Senhor, você está pedindo que o Senhor te capacite para ser um bom instrumento. E ser um bom instrumento é essencial. Então ele diz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Como é difícil, onde está tendo ódio, você ser o amor. Mas também como é gratificante, no meio do ódio, você reconhecer um botãozinho, assim como as minhas florzinhas aqui de barro, ó, da Dona Alci. Ser um botãozinho do amor. Porque o ódio é feio, né? O ódio é feio, o ódio é irritante, o ódio dói nos olhos. Mas quando você vê um brotinho de amor, ele se torna uma luz tão grande que a partir de então você consegue apenas identificar aquela luz. Ele diz, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Está aí uma das maiores dificuldades, o perdão. O perdão é um presente divino que muitas vezes não é reconhecido como um alto presente, mas o é. Você perdoa não porque as pessoas precisem do seu perdão. Você perdoa não porque muitas vezes elas queiram o seu perdão. Você perdoa para tirar de você o lixo que os outros colocaram em você. A maldade dos outros, para tirar de você a presença daquele que te machuca. Andar com ódio é andar sempre com o motivo de que te machucou, andar pregado nele, braços dados com ele. Onde houver discórdia, que eu leve a união, é naquele movimento onde está todo mundo segregado, brigando, seja por política, por religião, seja por futebol, seja o que for, você ser uma ponte ali, né, de fazer a união. Seja no meio da fofoca, seja você símbolo daquele que não passa adiante a fofoca e daquele que apazigua. O verdadeiro cristão, ele não anda em guerra. O verdadeiro cristão, ele é chamado a se defender quando necessário, mas ele não causa a razão de nenhuma guerra. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Muitas vezes a gente fica tão preocupado em provar as circunstâncias para os outros, que a gente esquece que a única coisa que se necessita é a fé. É por intermédio da sua fé que muitas outras pessoas irão acreditar, irão seguir. É por intermédio do seu depoimento de fé que você também
vai crescendo evolutivamente. Então, quando ele diz assim, ó, onde houver erro, que eu leve à verdade, onde houver desespero, que eu leve à esperança. Onde houver erro, que eu leve à verdade. Onde houver desespero, que eu leve à esperança. Quantas pessoas hoje são pessoas tempestades? São pessoas que só levam o desespero. E muitas vezes se sentem lisonjeados em ser motivo de desespero para uma, para duas ou para muitas pessoas. Se acham dentro do seu direito de prejudicar a vida alheia, tirar a esperança de alguém. Faça tudo, mas não seja o motivo da esperança de alguém ter acabado. Faça tudo, mas não dê testemunho de desespero para as outras pessoas. Tirar a esperança de alguém é como matá-la. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria, que a gente seja sempre alegria onde passar. Deixe sempre um sorriso onde a gente passar. Que a gente possa plantar alegria, para que a gente possa colher amor, tranquilidade. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ô mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado. Quando a gente busca amar, consolar, tudo isso acima do que a gente quer, é uma entrega de humildade, é uma entrega de amor ao próximo, é uma entrega de honestidade, é uma entrega de doação. E é isso que nós buscamos no caminho evolutivo. Pensar no próximo é pensar em nós mesmos. Ele diz, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Tudo que você plantar, você colherá. Pode ser que você não colha naquela estação, pode ser que você não colha nem da mesma planta, mas tudo que você plantar, você irá colher. Por isso que eu sempre digo, eu não tenho medo da colheita, eu sei o que eu venho plantando. Porque sou santa, porque sou perfeita, pelo contrário, porque sou errante. Sei daquilo que preciso melhorar, sei daquilo que estou tentando melhorar e sei daquilo que já ficou para trás. Então, quando ele diz é dando que se recebe, é o ato da doação. Não é só doação financeira, não é só doação material, mas é se doar. Doar seu tempo, doar seu amor, doar sua compreensão, sua empatia. Doar a humanidade. Quantas vezes a gente está tornando as pessoas cada vez menos humanas? Humanas no sentido de sentimento. Humanas no sentido de plantar amor mesmo. E quando ele diz assim, ó, pois é morrendo que se vive, é a compreensão da vida eterna. É a compreensão de que a morte é mero instrumento. A morte nunca foi mais forte do que o amor, nunca será mais forte do que a vida e, principalmente, jamais será mais forte do que o próprio Criador, aquele que tudo criou. Então, é a vida eterna que acontece depois do instrumento da morte. E como a gente está falando em caridade, no nosso início de oração, né, nessa noite de sábado, eu vi um vídeo muito legal, que é da doutora Marta, se eu não me engano. E esse vídeo falava sobre justamente essa teoria dê a mão direita que a esquerda não vê, né, que tem na Bíblia. E ela trouxe uma frase muito forte que ela diz, é essa frase, a interpretação desta frase que está matando a caridade no Brasil. E ela traz uma estatística que diz que 1,9% dos brasileiros fazem doações mensais, né? Assim, mais recorrentes. Enquanto nos Estados Unidos, 70% da população fazem doações recorrentes. Vejam uma diferença de um país para o outro, 1,9% e 70%. E aí a gente continua repetindo essa frase como se, literalmente, o que essa frase bíblica queria se dizer é que a gente
não era para mostrar a caridade. E a frase, como diz ela, trata-se de intenção. É a intenção com a qual você faz a caridade. Ou seja, não faça a caridade para aparecer. Não faça a caridade para humilhar ninguém. Não faça a caridade para exaltar o seu ego. É isso que essa frase bíblica, que esse ensinamento bíblico quer dizer. E um ponto muito importante que ela traz e que eu mesmo, depois de muito tempo, não conseguia observar, depois de muito tempo estudando a Bíblia, lendo essa frase, vendo outras interpretações, eu não consegui perceber e ela foi cirúrgica. Ela disse: Jesus Cristo não escondeu aquilo que ele fazia. Jesus Cristo não escondeu a sua caridade, ele mostrou, porque a caridade, quando mostrada, ela enaltece a bondade e ela faz com que as outras pessoas também queiram praticar a caridade. E ela diz: enquanto você se esconde atrás dessa sua falsa humildade, da sua máscara de bonzinho, que não ajuda as pessoas, tem criança passando fome na sua rua, tem idosos precisando de um lar na sua rua. Ou seja, hoje em dia nós estamos usando essa frase para nos esconder dentro da nossa covardia de ajudar. Então, muitas pessoas que usam essa frase, elas não fazem a caridade nem pública e nem privada também, mas usam essa frase apenas muitas vezes para se conformar e com o seu pouco, como é que eu posso dizer, o seu pouco impulso na ajuda para os outros. Então eu achei esse vídeo totalmente necessário, que a gente possa fazer a interpretação bíblica de forma correta, porque senão daqui a pouco, em vez de ser uma ajuda, é uma arma. Então, durante esse vídeo inteiro, ela foi muito cirúrgica ao dizer que as pessoas estão matando a caridade. É muito mais fácil que eu me esconda de trás da minha covardia do que a gente possa mostrar. A caridade precisa ser mostrada, a caridade precisa ser compartilhada, a caridade precisa ser estimulada. É isso, a palavra é estimular. E a psicologia também já explica isso. A gente libera hormônio, né? O hormônio da ocitocina, quando a gente vê outras pessoas fazendo caridade, e a gente começa também a pensar no que a gente pode fazer pelo outro e pelo mundo. Então nunca mais use essa frase, né, bíblica para pontuar a sua covardia. A sua covardia de não abrir os olhos para a realidade. A sua covardia de sair dessa estagnação e começar a ajudar o próximo em todos os tipos de caridade. Então não, a interpretação bíblica não é que não divulgue. Jesus sempre divulgou e foi importante até hoje. Se Jesus não divulgasse, se Jesus não mostrasse publicamente a sua caridade, nós não teríamos tantos escritos e nós não teríamos o exemplo de Jesus Cristo. Portanto, façam caridade, mostrem a caridade e que a caridade possa se multiplicar pelo mundo e que a gente possa mudar também essa estatística, que a gente possa evoluir também dentro dessa estatística. É uma estatística estrondosa, né? Comparando dois países. Então, nós precisamos parar de usar a caridade como vergonha. A caridade hoje em dia é motivo de vergonha. Quando o ódio, a violência, os filmes de morte, de acidente, nossa, as fofocas, as coisas ruins que acontecem com os outros são sempre divulgadas, espalhadas na internet. Está na hora de espalhar a caridade. Está na hora de espalhar amor. Está na hora de espalhar bons exemplos, bons motivos, para que as pessoas também tenham coragem de enfrentar e de fazer a caridade. Então, nossa oração de hoje começa justamente falando em caridade. Porque falar de São Francisco é falar de caridade. Eu separei para vocês algumas partes bíblicas. Esse aqui não é a Bíblia, tá? É um livro que é ensinamento sobre os Salmos.
Eu gosto muito dos Salmos e vocês veem que a gente lê, né? E nesse livro eu estava lendo uma parte muito interessante, né? Ele diz assim, ó: um professor abre uma grande Bíblia para ver se tem visão suficiente para lê-la e acaba pousando na passagem. Guiarei os cegos por um caminho que não conhece, e ao lê-la, os olhos de seu entendimento são iluminados. Ou seja, um professor que era culto, que tinha muita sabedoria, abre a Bíblia e pausa justamente nesse versículo que diz: guiarei os cegos por caminho que não conhece. E ele, ao ler aquilo, percebeu o que Deus estava querendo falar com eles. Depois ele diz assim: o soldado abre sua Bíblia para verificar em que profundidade a bala do mosquete penetrou e encontra o versículo: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias de tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. E em uma brincadeira, um soldado abre a Bíblia que sua mãe, de coração partido, lhe enviara, e a primeira sentença que surge é o texto tão familiar dos dias de menino: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E o exausto, libertino, refugiou-se no descanso em Jesus Cristo. Dá entendimento aos simples. Não há ninguém tão esclarecido que Deus não possa cegar. Ninguém tão cego e ignorante cuja mente e o coração ele não possa abrir. Ele que por sua incubação nas águas durante a criação, elaborou essa grosseira massa, gerando a bela forma que vemos agora. Do escuro caos fez os gloriosos céus e os adornou com tantas estrelas orientais. Então aqui ele diz, não há ninguém tão esclarecido que Deus não possa cegar. E ninguém tão cego e ignorante cuja mente e o coração ele não possa abrir. Então hoje, que a gente possa entender a discernir o que é conhecimento do que é sabedoria. Por que isso é importante? Porque o conhecimento é buscável, é trabalhável, é ensaiável. O conhecimento é lido, é decorado. Você muitas vezes, eu posso fazer até uma pergunta para você. O que você lembra? O que você lembra sobre os diversos mundos na natureza quando você estudava biologia? O que você lembra das dízimas periódicas quando você fez aquela prova lá atrás? Muitas vezes nós estudamos e usamos conhecimento para o mundo material. Então, a nossa mente ela tem uma capacidade de decorar por um certo tempo, mas tudo aquilo que é decorado, depois ela some para dar lugar para novos conhecimentos. Agora, aquilo que você aprende, você verdadeiramente aprende, você não esquece jamais. Por que é que as pessoas falam que andar de bicicleta você não esquece nunca? Porque aquilo que realmente você precisa dá sangue para aprender. Então, se eu leio qualquer que seja a doutrina, se eu leio a Bíblia, se eu vou a um centro espírita e presto atenção na palestra, mas ali eu estou voando, ali eu estou pensando em outras coisas, ou então eu leio apenas para dar uma palestra, ou qualquer coisa do tipo, eu posso rapidamente, com algum tempo também, perder a memória desse conhecimento, porque eu aprenderei outros e o cérebro precisa de lugar. Agora, quando eu realmente aprendo, quando eu realmente coloco isso, internalizo isso, eu não deixo. Oi, tô na live. É porque a Chica fugiu, viu? A Chica fugiu e a vizinha tá atrás, viu? Tá vendo como ela é danada? Fugiu pra rua. Então, quando eu internalizo, né, esse conhecimento, eu torno ele uma sabedoria. Eu torno ele uma sabedoria que eu vou levar para toda a minha vida eternamente. Então é muito, muito importante que a gente saiba utilizar
do conhecimento para ser um instrumento da sabedoria. Quantas vezes a ignorância, a violência, quantas vezes, os preconceitos têm fundo justamente da gente não saber discernir o que lê do que se aprende. O problema não é a Bíblia, o problema não são as religiões, o problema não são as doutrinas, o problema são os interpretadores. Cada qual precisa interpretar a seu modo pessoal, na intenção daquilo que já acredita. É como se eu pegasse aquilo que eu já acredito e usasse a Bíblia a favor da minha opinião. É como se eu usasse a doutrina espírita a favor daquilo que eu quero que seja. E não pode ser assim. Todas as doutrinas, as escrituras, todos os ensinamentos vieram para ser utilizado com sabedoria pela humanidade, pela fraternidade. Não se pode pensar no que se é bom para um, mas no que se é bom para todos. Então, é necessário aprender que o ponto crucial do cristianismo, podemos assim falar, já que somos cristãos, do Cristo, é justamente o amor por todos, a bondade para todos, a caridade para todos. Eu não posso usar conhecimento para ferir. Eu não posso usar conhecimento para exaltar aquilo que eu queria que fosse. Eu já assisti palestras de pessoas extremamente renomadas dentro da doutrina espírita, que me deixou extremamente triste, porque é perceptível que a pessoa apenas decorou. É perceptível que a pessoa apenas usou a doutrina como um modo repetitivo de tentar colocar na mente dos outros aquilo que ele acreditava. É uma repetição tão grande que parece realmente ser proposital, para que tudo aquilo que é muito repetido se torne uma verdade. E isso não acontece. A verdade é a verdade, ainda que só dita uma vez. E a mentira é mentira, ainda que se repetida muitas vezes. Então eu já vi palestrante falar da doutrina espírita com extrema frieza, que mal se reconhecia uma das suas maiores qualidades, que é a caridade, que simultaneamente se entende por amor. Então, quando eu vejo a racionalidade sem amor, eu desconheço a doutrina, a religião dos espíritos ali. Se tirar o amor, não pode ser doutrina espírita. Se não tiver Jesus como norte, não pode ser doutrina espírita. A doutrina é dos espíritos e não dos espíritas. Assim como a Bíblia não é de uma ou de outra religião. A Bíblia é uma escritura, são palavras que vieram de ensinamentos de povos antigos, que também têm a nossa crença, que passaram por muitas vezes das coisas que nós passamos e que muitas vezes não aprendemos. Então a teologia de pinça faz com que a Bíblia, dentro dos seus versículos, seja utilizada como todo tipo de arma a ferir o próximo. Certamente, não foi isso que Jesus queria quando se sacrificou pela humanidade para dar exemplo. Jesus foi exemplo de paz, Jesus foi exemplo de sacrifício de amor, Jesus foi exemplo de tudo aquilo que ele vem representando. Então, certamente, Jesus não quer de nós apenas o conhecimento. Jesus quer de nós a sabedoria que usa o conhecimento como instrumento. Certa vez eu fui a uma palestra espírita onde um senhorzinho estava dando a palestra e tenho absoluta certeza que ele não tinha uma escolaridade completa, mas tudo que aquele senhor falava tocava na minha alma extremamente. Parece que cada palavra dele ou me dava um beliscão na consciência ou me dava um afago na alma. Parece que ele conseguia tirar a minha dor sem que eu precisasse dizer para ele o que eu sentia.
a forma como ele falava da espiritualidade, a forma e o respeito que ele tinha por todo e qualquer espírito, trouxe em mim justamente essa ideia que eu tenho hoje. O quanto as religiões, todas as religiões, podem nos trazer bons instrumentos para nos tornarmos aquilo que nós queremos ser. E esse senhorzinho me ensinou, acima de tudo, a humildade diante de tamanha grandeza. Eu poderia estar ali sabendo alguma coisa sobre a doutrina, sobre Kardec, mas aquele senhor falava com a voz do próprio Cristo. Não foi necessário que ele decorasse nada, mas simplesmente a sinceridade do amor, a sinceridade do seu olhar e o seu conselho final significou para mim muito mais do que muitas palavras que eu já escutei. Palavra sem ação é só palavra. Eu vou sempre prestar mais atenção naquilo que você faz do que naquilo que você diz. Se as duas andarem juntas, isso é perfeito. Mas se não, certamente eu lhe conhecerei pelos frutos que você traz, pelos frutos que você dá. Se você falar de paz, mas plantar violência, eu certamente vou ter você como alguém violento. Se você falar de amor, mas plantar ódio, eu certamente terei em você uma pessoa que ainda não encontrou o amor. Então, que você seja a Bíblia e o exemplo das outras pessoas. Dessa semana veio muito em mim isso. Como a gente enaltece muitas vezes o conhecimento que se pode ser lido e deixa de lado a sabedoria. A sabedoria dos mais velhos, a sabedoria daqueles que já tiveram um encontro com Jesus, um encontro com a espiritualidade. Como nós deixamos de lado o envolvimento espiritual para dar valor tão somente muitas vezes a diplomas, a artigos, a cargos, não sei. Então é necessário que a gente possa realmente refletir sobre como mudaria o mundo se a gente soubesse discernir o conhecimento da sabedoria. Que a gente possa ser cada vez mais sábio. E claro, a gente vai buscar o conhecimento. A gente vai buscar o conhecimento também. Então essa semana eu tive muito essa intuição de falar sobre isso. Tive a intuição de falar sobre a caridade, porque estava chegando o dia de São Francisco. Estava chegando um dia que é muito valioso para todos nós, não só para os católicos, mas para todos nós que vemos nos espíritos evoluídos, nos missionários que passaram pela Terra, um propósito e um exemplo, né, a ser seguido. Olha, eu quero aproveitar, né, esse momento. Eu queria mandar um beijo para os meus afilhados, o Theo e o Ravi, que fazem aniversário hoje também. Esses dois seres de luz, esses meninos amados, esses meninos que só trazem felicidade. Bonzinhos demais, dois espíritos muito bonzinhos, sabe? Então, madrinha, quer dizer para vocês que eu tô com muita saudade de vocês. E que Jesus possa abençoar vocês dois, que são menininhos, mas tenho certeza que serão grandes homens. Grandes homens, eu amo vocês, viu? Então hoje, para começar a nossa oração, eu peço que todos fechem seus olhos materiais, abram os seus olhos espirituais e nessa noite firme seus propósitos. Peça firme ao Senhor para o atendimento daqueles que é possível se atender. Nessa noite, Senhor, nós te pedimos a calmaria, nós te pedimos a felicidade, nós te pedimos o aumento da nossa fé. Reforça a nossa fé nos nossos piores momentos. Fazei de nós instrumento de paz, de amor, de caridade e de perdão. Ah, Senhor, hoje nós vamos começar pedindo perdão. Perdão pelas nossas faltas, pelas nossas falhas. Perdão pelas vezes que quisemos desistir. Perdão por tudo aquilo que nós não plantamos de bom, mas que nós estamos dispostos a arrancar e replantar no teu amor. Pedimos, Senhor amado, que possa visitar todos os irmãos em estado de necessidade nas ruas, mandai anjos encarnados a levar o que comer, o que beber e o que vestir. Pedimos ainda, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, visite todos os lares de acolhimento de crianças e de idosos. Levai a eles o teu amor.
Pedimos ao Senhor Jesus Cristo que possa visitar todos os presídios do mundo inteiro, levai o dom do arrependimento e do perdão. A Nossa Senhora, nossa amada Mãe, pedimos que acolha nos teus braços maternais todos os desencarnados, todos aqueles que fizeram a passagem ao plano espiritual. Pedimos ainda, Senhora, que possa dar um abraço bem apertadinho e amoroso em todos os irmãos que tiraram a sua própria vida porventura do desespero. Pedimos ainda, Mãezinha, acolhe, bota eles no teu colinho e mostra que são filhos amados e queridos, aqui neste plano e no outro também. Pedimos a Deus, amado Deus, que possa nesse momento proteger todas as igrejas, centros espíritas, terreiros, templos, barracões, todos os locais que professarem a fé em teu nome, que tu ali também possa estar. Pedimos pelos nossos irmãos que não têm crença, mas que ainda assim agem com a espiritualidade, ainda que não a o conheça. Pedimos, Senhora nossa, Nossa Senhora, protege as mãezinhas, as gestantes e as tentantes, elabora, Senhora, um caminho para que elas possam realizar o sonho da maternidade. Pedimos pelas mãezinhas que adotam, pedimos pelos filhinhos que chegam na vida dessas mães, pedimos, Senhor amado, também hoje, pela vida do Caio, pela vida do José, que estão nessa UTI, que estão sendo cuidados nesse hospital, mas nós colocamos a vida deles também em tuas mãos. Colocamos, Senhor, todos os animaizinhos, cuida deles dentro do teu amor, esses seres inocentes, abençoados, que a humanidade possa compreender o valor deles, que a humanidade possa amar cada vez mais, que a humanidade não fira, não machuca, que possa encontrar nos olhos desses bichinhos o amor que vem proveniente de Deus. Pedimos ainda a São Francisco de Assis, que nessa noite possa abençoar todos aqueles que buscam a caridade, que fazem a caridade. Eleva, São Francisco de Assis, todas as nossas orações, para que todos aqueles que precisam possam receber. Pedimos pelos nossos irmãos da África, pedimos pelos países que estão em guerra, que Jesus possa levar a sua paz. Nós pedimos a Bezerra de Menezes e sua falange que visite todos os hospitais e todos os lares onde os nossos irmãos estiverem passando pelas mazelas físicas. Pedimos pelos irmãos que estão depressivos, enfrentando a tristeza, as doenças psicológicas e também espirituais. Pedimos pelas crianças do mundo inteiro, pela educação e saúde delas. Pedimos por todas as autoridades para que eles tenham discernimento de tomar boas decisões. Pedimos pela Casa da Caridade, por todos os médios do mundo inteiro. Pedimos também por todos os voluntários de ONGs, todos os voluntários que fazem trabalho em prol. E nesse passo nós oramos o Salmo 131. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança, recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Que a nossa esperança seja fundada em pedra firme do Senhor. Que hoje todas essas pessoas que estão assistindo possam conseguir as suas petições, se for da vontade de Deus. Pedimos ainda por todos os casamentos, pedimos ainda por todas as relações. Pedimos pelos nossos irmãos que sofrem o preconceito pela orientação sexual, pela raça, pela cor. Pedimos ainda por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis decorrentes do desemprego. Abrir as portas dos empregos para todos, Senhor. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que sofreram com esse momento novo, essas bebidas que estão sendo adulteradas. Senhor, livra as pessoas de todos esses males. Pedimos por todo o mundo que estão nas estradas. Senhor, protege as pessoas que estão dirigindo, as pessoas que estão pilotando. Protege elas, Senhor, dentro do seu caminho. Pedimos ainda por todos os anjinhos, aqueles que fizeram a passagem, aqueles que estão fazendo a passagem hoje. Acolhe, Senhora nossa, todos eles em tuas mãos. Pedimos pelos estudantes que vão prestar concurso amanhã, os vestibulandos e todos aqueles que buscam as faculdades. Pedimos, Senhor, por todos os estados brasileiros, pela saúde, pela educação, por tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do Teu Filho,
que é bendito e é eterno. Que assim seja. Então, essa foi nossa oração de hoje. Eu agradeço muito, muito, muito a companhia de vocês. Eu agradeço todos os sábados poder fazer essa oração com vocês, poder fazer com vocês esse momento de fé, um momento de fé diferenciado, mas que é feito com muito amor. E lembre-se sempre, 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 eu amo vocês. Opa! Faltou uma coisa, olha eu esquecendo da nossa água aqui. Vamos fluidificar a nossa água. Olha, se Daniel não lembra, eu já esqueci da água. Então vamos botar as nossas mãos na nossa água. Vamos pedir à espiritualidade amiga que possa fluidificar esta água, para que ela possa conter todos os remédios, tudo aquilo que nós necessitamos nessa noite. Que dentro dessa água possa conter paz, amor, caridade, liberdade, que ela possa ser fruto e remédio para todas as nossas dores. Que assim seja. Aê! Muito obrigada a todos vocês. O projeto da Tonton também está em andamento, já estamos recebendo leite cremogema também, tá bom? E esse mês nós vamos aproveitar e entregar o projeto da Tonton junto também com os brinquedos, né? Porque ali terão muitas crianças, muitas famílias, então como a Tonton é uma menininha linda do coração grande, ela também vai entregar o projeto dela junto com as crianças também, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês e até já, porque amanhã, se eu tenho saudade de vocês, eu pego e ligo, né? Pra falar, pra gente ler um livro. Inclusive, eu comprei alguns livros que eu quero indicar, né? Que eu quero indicar para vocês. Eu ainda não li, mas eu comprei e eu quero indicar também para vocês, tá bom? Um beijo grandão. Muito obrigada aos meus grupos amados que estão todos aí, esses grupos que ajudam tanto a Casa da Caridade, Amor por a Eternidade, Filhos de Mayra Rocha, Sementes de Luz, Semeando o Bem, Amor com Caridade, Força de Mandacaru, Projeto de Pamela. Muito obrigada, Escola Espírita do Brasil, Caminho na Luz, né? Meu Livro Espírita. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham, que divulgam, continuem divulgando para nós, né, a campanha das crianças. A gente precisa esse mês conseguir atingir todas as nossas metas que são altas. Nós temos que conseguir atingir a meta das crianças, da África e todos os projetos da casa. Mas juntos nós somos mais fortes e essa é a nossa intenção. Juntar a humanidade, juntar o nosso amor, a nossa coragem para lutar em prol daqueles que mais precisam. Eu amo vocês, do dedinho do pé ao fio do cabelo. Beijo.